Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus, passando aqui para gravar mais um vídeo e trazer mais uma palavra do Senhor para que possamos estar meditando nela. Efésios capítulo 1, versículo 4, diz assim: Como nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e sem culpa diante dele em amor. Então esse texto é muito interessante, que o apóstolo Paulo revela que Deus ele está nos chamando para a salvação por meio de Cristo Jesus, e Paulo apresenta o propósito desse chamado, que é para que vivamos uma vida santa e sem culpa, irrepreensível diante dele. Então, essa expressão diante dele, o apóstolo Paulo ele enfatiza para que se fique muito claro que essa responsabilidade de viver uma vida santa, que é separada do pecado, uma vida sem culpa, irrepreensível, deve ser apenas não diante da sociedade, não diante dos homens, mas também diante de Deus. É muito comum muitas pessoas levarem uma vida de aparência, uma vida de demonstrar uma certa moral, uma certa conduta ética, mas diante das pessoas, quando está diante do seu líder na igreja. Porém, a atitude dessas pessoas em outros lugares não condiz com a sua conduta quando ela está diante de pessoas, diante de líderes, diante de pessoas conhecidas. Então o apóstolo Paulo quer deixar bem claro que não devemos nos esquecer de que Deus, ele conhece todas as coisas, ele sabe todas, ele conhece todas as nossas palavras, todas as nossas ações, as nossas atitudes, inclusive até os nossos pensamentos. O escritor aos Hebreus, no capítulo 4, verso 13, ele diz assim: que não há nada que se possa esconder de Deus. Em toda a criação, tudo está descoberto e aberto diante dos seus olhos, e é a ele que todos nós teremos de prestar contas. Então, isso me faz lembrar a história de Daniel. Daniel ele era um jovem que foi levado ali cativo, juntamente com o seu povo, para a Babilônia, e ao chegar na Babilônia, ele teve inclusive o seu nome mudado, uma vez que o seu nome Daniel significa Deus é meu juiz. E ele teve ali, recebeu o nome de Beltesazar, que significa Bel proteja a sua vida. Bel era o nome de um deus pagão da Babilônia. Porém, o jovem Daniel, ele colocou em seu coração não se contaminar com os manjares da Babilônia. Isso significa que Daniel, ele mesmo longe da sua terra, mesmo longe de sua família, mesmo não tendo ali um sacerdote para poder observar a sua conduta, Daniel ele colocou em seu coração em não se contaminar com o padrão estabelecido ali por aquela sociedade. Daniel sabia que a conduta daquele povo era uma conduta reprovada diante de Deus. Então ele colocou em seu coração, o seu nome expressa isso, Deus é meu juiz. Então ele colocou em seu coração que a sua vida seria pautada na lei de Deus. Daniel poderia pensar, mas não tem ninguém aqui me observando mesmo, eu vou agir então da forma que eu quiser, vou sim me comportar da forma que a sociedade aqui impõe, da forma que a sociedade exige. Mas Daniel não pensou assim. Daniel ele conseguiu, servindo a Deus, a conduta ali que era agradável diante de Deus, manteve ali o seu padrão de acordo com a lei do Senhor. A palavra do Senhor diz que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Então todas as nossas atitudes, as nossas decisões, as nossas ações, a nossa conduta ética e moral deve ser pautada na palavra de Deus. Assim como Daniel, Deus ele tem que ser o nosso juiz. É ele que tem que guiar a nossa vida, o nosso padrão, a nossa conduta. Assim como Daniel, devemos viver uma vida não apenas de aparência, porque muitas das vezes as pessoas agem de uma forma totalmente fora dos princípios divinos quando não tem ninguém observando. Mas devemos lembrar que, ainda que estejamos sozinhos, ainda que não haja ninguém que nos conheça, em qualquer lugar que estivermos, Deus, que é o nosso juiz, Ele está nos observando. Ele conhece o mais profundo do nosso íntimo. E como o escritor aos Hebreus diz, é a Ele que todos nós teremos que prestar contas. Que vivamos uma vida pautada na palavra do Senhor,
Ainda que a sociedade, ainda que a mídia, ainda que a imprensa, ainda que a classe artística esteja tentando colocar um padrão de vida que vai contra a palavra de Deus, ainda que todos estejam praticando, ainda assim, o que prevalece é a lei de Deus. O pecado, irmãos, ele continua sendo pecado, ainda que todos estejam fazendo. E a verdade, ela continua sendo a verdade. O bem continua sendo o bem, ainda que ninguém esteja fazendo. Deus é o nosso juiz. A nossa conduta, o nosso padrão de vida tem que ser sempre pautada na lei do Senhor. Que Deus abençoe a todos. Se você gostou dessa mensagem, deixa aí o seu joinha e compartilhe essa mensagem para que outras pessoas possam ter acesso a essa palavra de Deus. Amém? Deus abençoe e fique todos na paz do Senhor.